Conheça a nova coleção dos produtos STK no Shopping do Componente e encontre o componente ideal para o seu produto. Zíperes, velcros, elásticos, tecidos, forros para cabedais desenvolvidos especialmente pensando no conforto e na qualidade de seu calçado. Mais de 8.000 itens para calçados, bolsas e acessórios. Grupo Stickfran e produtos STK. Transparência e tecnologia a serviço do Brasil. Franca, Jaú e Birigui. O programa Valores começa agora e nessa edição você vai ver uma importante pesquisa desenvolvida e apresentada por Marcos Gouveia, um dos maiores especialistas em varejo no Brasil. E você vai ver também um vídeo, uma produção bem elaborada do Sebrae. É uma mensagem bastante clara para os pretensos governantes a prefeito de Franca. Atenção, senhores candidatos. Logo depois do intervalo comercial, não saia daí, a gente volta já. As mudanças do mercado mostram agora que há um perigo real e imediato para quem não se adaptar, não atender às exigências de um consumidor cada vez mais antenado e informado, não tiver agilidade de entrega e, claro, de capacidade de produção. Veja a apresentação de Marcos Gouveia de Souza, ele que desenvolveu e apresenta agora essa pesquisa com exclusividade sobre o varejo. A virtude de ter um encontro como que se tem hoje aqui, todas as discussões que tem havido, é exatamente poder colocar lado a lado indústria e varejo e buscar soluções comuns para um problema que é global, que é um consumidor que tem cada vez mais poder, que quer cada vez mais e decide o destino dos negócios. Tentar ignorar esta realidade é seguramente ter uma visão míope de tudo o que está acontecendo. E esse é o gráfico de comportamento da confiança do consumidor no Brasil desde 2008. E notem que ele tem tido, a linha vermelha é a linha de tendência desse índice de confiança. Ele tem crescido continuadamente com alguns soluços ao longo do tempo. E notem vocês o soluço que nós tivemos lá em maio e junho, que são as duas últimas barras, que de alguma maneira se reflete no comportamento de compra. Porque o consumidor pode ter renda, o consumidor pode ter crédito, mas se por alguma razão, notícias negativas, uma tensão adicional no mercado, a economia internacional sofrendo muito, isso pode fazer com que a confiança do consumidor seja menor, o que desestimula a propensão a comprar e consumir. O que é importante ressaltar é que desde 2004, 2005, o varejo tem crescido mais do que o PIB brasileiro, consequentemente tem alavancado a expansão do varejo, do PIB como um todo. E isto mudou exatamente a partir de 2004, 2005, porque antes o varejo, consequentemente o consumo interno, cresciam menos do que o PIB. Este ano, de janeiro a abril, enquanto o PIB cresceu 0,8%, prestem atenção nisso, o varejo cresceu 9,2%, muito acima do que o PIB, e está puxando para cima. São outros setores, eu diria particularmente a indústria, que está sofrendo as consequências, algumas geradas pelo mercado interno, outras pelo mercado externo. O segmento de vestuário e calçados, aqui nós temos as previsões, temos o que realizou em 2010, o que realizou em 2011, 2010 na linha azul, 2011 na linha vermelha, 2012 na linha verde. Notem vocês que no conjunto dos setores de varejo, é um dos setores que tem tido um comportamento, digamos, menos eufórico, quando se compara com informação e comunicação, que envolve principalmente tecnologia, informática, celular, e tenderá a ter, na nossa visão, ainda para 2012, menos eufórico,
quando se compara com aqueles setores que têm sido mais beneficiados pela própria questão do crédito. Outro aspecto relevante é notar que a realidade brasileira, a geografia de consumo no Brasil, mudou significativamente. Nós temos uma expansão, nós temos aqui os índices de crescimento por região do país, de 2009 até essa previsão do fechamento de 2012, mostrando como o Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm sido regiões com melhor desempenho em relação à média nacional, cenário que deve se manter ainda para 2012 e provavelmente 13 e 14, porque essas são regiões que estão tendo uma expansão econômica maior e, consequentemente, o próprio consumo tem se beneficiado disso. O varejo global está se internacionalizando muito mais fortemente e, principalmente, afetando economias emergentes, e nós conversávamos agora há pouco exatamente do que tem acontecido na China, na Índia, na Rússia, na África do Sul, na Coreia, na Austrália, que estão sendo mercados que estão tendo uma elevação natural do seu nível de competitividade, porque aumentou o número de players que estão disputando espaço nesse mercado. E disputar espaço não são só as redes especializadas, mas envolve também outros players que incorporam na sua oferta de produtos, calçados e vestuário. E a razão é e continuará sendo a perspectiva de um crescimento muito maior nas economias em desenvolvimento, comparativamente com os mercados mais maduros. Outro aspecto que redesenhou a geografia de consumo do Brasil, vocês têm acompanhado isso, foi a incorporação do chamado segmento emergente, nova classe média, como queiram chamar isto. Mas a realidade é que em 2003, as classes B2C do Brasil representavam 50% do consumo nacional e agora representam 70,2%. Essa mutação não é uma mutação só quantitativa. Ela tem um aspecto talvez muito mais relevante, é que esse consumidor traz novos hábitos, novas expectativas, novos desejos e mantém algumas dos seus comportamentos anteriores. Um deles é o seguinte: ele recém cresceu na escala social, porém a história recente, as dificuldades recentes, os problemas recentes ainda estão muito fortemente impregnados na sua mente e afetam o seu comportamento. Então, ao invés de chamar de um segmento emergente, eu preferia caracterizá-lo de uma maneira assim mais pragmática, do segmento que quer mais por menos, que obviamente não é só o segmento emergente, mas também, fortemente, você encontra essa demanda do mais por menos nos segmentos de classe mais alta e nos segmentos de classe mais baixa. Mas isto tem sido um comportamento global que cada vez se torna mais relevante, cada vez mais impacta os negócios, inclusive na criação de formatos de lojas, da forma da comunicação e tudo mais. Esse consumidor do mais por menos, ele se torna um consumidor voraz. E a tecnologia está colocando à disposição deles cada vez mais elementos que o permita tomar uma decisão, digamos assim, mais sábia. Isto é uma amostra dos sites de comparação de preço disponíveis hoje no Brasil. Eu fui assistir a discussão de grupo classe AAA no Brasil, calçado feminino. E um grupo eram 12 mulheres desse segmento. Eu diria a vocês que, na sua grande maioria, elas acompanhavam tendência de moda e iam buscar referência de produto na internet, além das revistas. Um comentário muito interessante: eu acho maravilhoso quando alguém me trata mal numa loja e eu posso usar as redes sociais
para destruir a imagem da empresa. Uma consumidora de classe AAA, sabe, utilizando das redes sociais para expressar a sua insatisfação com um tratamento não coerente recebido numa loja. Outro elemento que faz parte dessa realidade estrutural, o que está acontecendo no Brasil neste momento é exatamente igual o que está acontecendo no mundo todo, onde as corporações de varejo estão se consolidando em busca de oportunidades para se tornarem mais competitivas, reduzirem custos, mais eficientes, porque, como eu disse logo no início, no final de tudo, no epicentro de tudo, está um consumidor que está mais bem informado e está exigindo que as empresas se tornem mais eficientes ou saiam do jogo. Outra mudança estrutural importante são as outras redes, particularmente especializadas em moda, ou mesmo os hipermercados, que estão crescentemente preocupados em trabalhar melhor essa linha, em oferecer mais para os clientes, repaginando as lojas. Tanto os hipers globais, quanto as redes especializadas em moda, devotando ainda mais atenção ao segmento. No caso brasileiro, das redes especializadas de moda, ou as lojas de departamento focadas em moda no Brasil, com uma característica importante. Vocês devem seguramente ter notado que praticamente 90% da venda de produtos que se faz nessas redes é marca própria. Uma tendência que não volta mais atrás, porque é a forma pela qual eles conseguem ser mais competitivos e melhorar a própria rentabilidade. Mas se tem algo que realmente está mudando estruturalmente o varejo de moda, no qual se inserem os calçados no mundo, é o conceito do fast fashion. Fast fashion, que de alguma maneira foi inaugurado pela Zara como conceito, mas é seguido pela H&M, é seguido pela Next na Inglaterra, é seguido cada vez mais por um número maior de varejistas do mundo inteiro, reestruturou rigorosamente o varejo de moda no mundo e afastou empresas que até então eram muito forte concorrentes nas suas categorias. E no Brasil, talvez um dos melhores representantes do conceito fast fashion é exatamente a Riachuelo, que tem quase 50% da sua oferta de produtos sendo produzida nas suas próprias fábricas. É um dos melhores exemplos globais de uma completa integração vertical, porque eles saem da produção do fio até o serviço financeiro, incluindo o crédito, passando pela produção dos tecidos, a produção das confecções, a produção de todos os 50% aproximadamente do que eles vendem e financiando com o cartão próprio. É um exemplo global de integração vertical plena. E eu diria a vocês que o conceito do fast fashion é outro desses conceitos que vieram para ficar, em especial para o mercado mais massificado. Mas outra coisa que está mudando o formato, a estrutura do varejo no Brasil e no mundo, e no setor calçadista brasileiro isto ocorre também com uma constância cada vez maior, é a diversificação de formatos e bandeiras. Bandeiras são as marcas das lojas, para atender comportamentos e segmentos específicos de consumidores. Caso típico da Arezzo, tá certo? Que faz a integração vertical, já opera hoje 4 formatos, 4 bandeiras e outros mais virão. E acabou de ser anunciado a Morena Rosa, partindo na mesma direção, sendo que seu próximo objetivo é a rede exclusiva de calçados com a marca. Um dos elementos que mais dramaticamente vai influenciar e está influenciando
todos os negócios de varejo é o e-commerce. No Brasil, o e-commerce representa entre 2,5% e 3% das vendas totais do varejo. É muito baixo ainda, porém será crescente. Vejam esse quadro que mostra, a partir dos estudos do EBIT, a classificação dos segmentos mais comprados dentro do e-commerce, comparando o período de 2008 até 2011. Livros era o primeiro, caiu significativamente, mas saindo aqui de baixo, correndo na paralela, o setor de moda e acessórios, que sequer aparecia no ranking dos 10 maiores, já se transformou em 2011 no 5º setor mais consumido. E estima-se que em 2012, 1,6 bilhão de reais serão comprados via e-commerce em moda e acessório. 1,6 bilhão? Quem é que está fazendo isso? Né? Da onde vêm esses números? Por favor, atentem que tem alguns varejistas não tradicionais que vocês ignoravam, né, que não existiam até alguns anos atrás, que estão correndo rápido para ocupar espaço. E não sei exatamente se eles estão interessados em antecipar a coleção ou fazer liquidação, porque a agilidade do seu modelo é brutal. Ele troca a oferta, ele troca a promoção por hora, se necessário, monitorando o comportamento de compra do que está acontecendo no seu site. A Netshoes estima-se que no ano passado teria vendido 500 milhões e neste ano a previsão é que possa atingir 1 bilhão de reais. Já são 23 lojas online e a partir do Brasil já estão na Argentina e no México também. E representam já algumas marcas internacionais nos segmentos que eles operam. A Centauro, que tem no setor de calçados esportivos uma participação significativa, estima-se que para este ano tem uma venda de 230 milhões online. E a Dafiti, outros 300 milhões no ano passado, e eles participaram recentemente num evento nosso, anunciando uma previsão para 2012 de 500 milhões. Isso começa a explicar aquele 1,6 bilhão que vocês viram de vendas online para o setor de moda e acessórios. E não sei exatamente se vocês estão discutindo com essa profundidade toda, antecipação de coleção e reflexos em liquidação. A realidade deles é outra. A realidade deles é o seguinte, é monitorar esse relacionamento com o consumidor, ser cada vez mais dinâmico, criar alternativas de antecipar-se aos desejos do consumidor, trabalhar a promoção a partir do perfil de grupos de consumidores e outras coisas mais. Outro tema importante é a transformação da loja. Antigamente a loja era exclusivamente um ponto de venda, onde o importante era a marca do fabricante. A marca do varejo era quase que irrelevante para o consumidor. Só que a loja, necessariamente, por conta de tudo que está acontecendo, está sendo reinventada. Hoje, além de um ponto de venda, é um ponto de experiência, para que o consumidor não pense tanto só em preço, agregando valor aos produtos. É um ponto de soluções. O cliente quer ir lá e quer resolver. Aliás, nessa mesma pesquisa que eu estava falando a vocês, com as mulheres da classe AAA, uma delas estava dizendo isso. Por que eles não colocam dentro da loja alguém que pega o meu produto, porque aí eu tenho que resolver só na loja tudo o que eu preciso. Não tenho que pegar e sair num outro lugar. É um ponto de mídia. Né? As lojas hoje estão até comercializando espaço dentro das lojas e no setor de calçado esportivo isso é muito forte. É um ponto de atualização. Os consumidores estão indo buscar informação dentro das lojas. É um ponto de integração, né? Soluções completas. É um ponto cada vez mais de relacionamento. E um ponto também de serviços. Na visão dos consumidores, e 50% dos consumidores, as suas decisões de compra, o que comprar, onde comprar, quanto pagar, está fortemente impactado pela internet.
nas redes sociais, nas trocas de informações, nas referências que eles pegam de outros consumidores sobre as marcas e as lojas. E isto vai continuar assim, cada vez de forma mais impactante. E lembrem, por favor, no que diz respeito a isso, o Brasil já é o terceiro mercado em venda de computadores, o terceiro mercado global em usuários de internet, o terceiro mercado global em usuários do Facebook, como elemento das redes sociais, e o quinto em número de linhas móveis. E agora eu queria elencar algumas conclusões que talvez nos ajudem agora no debate a partir de agora. Primeiro, a competitividade global está sendo crescentemente internalizada na realidade brasileira e a expansão do mercado interno é alvo de um número maior de jogadores dos mais diferentes tipos. E ocorre uma revolução nas características do mercado consumidor brasileiro que afeta todos os segmentos de negócios. E deixar de entender e perceber isto e ficarmos com discussões sempre muito focadas na folha, no tronco, no tronco ou no galinho, pode nos tirar a visão do todo. O acirramento da competição precipita novos papéis para os antigos e novos jogadores no mercado de calçados no Brasil. Nós estamos vendo isso acontecer entre indústria e varejo, distribuidores, representantes, e isto só tende a se exponenciar nos próximos anos. Essas novas realidades desencadeiam mudanças estruturais, onde convivem, ao mesmo tempo, consolidação de negócios, expansão pelas oportunidades que o mercado interno oferece, internacionalização, pressão sobre a rentabilidade, por conta do consumidor que quer cada vez mais por menos, novas oportunidades e sempre crescentes ameaças. As opções digitais deixam de ser uma alternativa de diferenciação para se tornarem parte vital dessa nova realidade. Então, principalmente aos varejistas e à indústria, que não estão fortemente presentes no ambiente digital e não têm uma estratégia ainda definida para o ambiente digital, lamento dizer, vocês estão extremamente atrasados. O consumidor está muito mais à frente em todo esse processo. Espero que isso ajude na discussão que nós teremos agora, como uma forma de entender o ambiente maior que nós estamos inseridos. Muito obrigado, gente. Ninguém mora num continente, num país. A gente mora mesmo é na cidade da gente. Toda cidade é feita de pessoas, vivendo entre a necessidade e a felicidade. Aqui, a necessidade é urgente, mas logo passa e vem outra ainda mais alarmante. Já a felicidade dura mais, faz a gente sonhar. E enquanto a gente sonha, a gente fica, persevera, confia. A gente faz planos para o futuro, dentro do futuro dessa cidade, da nossa cidade e de nenhuma outra. Só que às vezes, uma outra cidade se junta com a nossa do mesmo jeito que o destino de uma pessoa cruza com o de outra. Uma cidade grande abarca cidades pequenas à sua volta. Mas ela fica tão grande que a gente acaba criando uma pequena cidade só nossa dentro dela. Como quem diz, eu vivo daqui até ali. Passou de lá, já é outra viagem. Acontece que os problemas não ligam para as fronteiras. Eles se alastram desde lá para o aqui e agora. E daqui para lá também.
Então, uma cidade precisa da cumplicidade de quem vive nela. É preciso mexer com a imaginação das pessoas, fazer todo mundo acreditar que, se envolvendo, abraçando a cidade, ela se move. Mas isso vai depender muito de quem comanda a cidade. Quem lidera precisa ter mais do que coragem. Tem que ter capacidade para mudar, porque o tempo hoje passa mais depressa, vive passando a gente para trás. Em 4 anos, uma pessoa aprende a caminhar e saltar e correr. Uma cidade com tantas pessoas se movendo não pode ficar parada há 4 anos. Mover uma cidade é uma grande empreitada, feita da soma de microempreitadas, ou, noutras palavras, pequenas empresas. Porque empresas, assim como cidades, são criadas por pessoas, por quem compreende que é preciso empreender, fabricar hoje a próxima geração, 20 anos adiante. Numa cidade feita de pessoas, as pessoas jovens são o futuro. Elas desejam o conhecimento do mundo e, para isso, precisam de educação. Mas elas também têm que reinventar o mundo, com a força de todo mundo, porque a inovação é o cartão de embarque na viagem do conhecimento. Pessoas jovens garantem a diversidade das ideias, do pensamento. Se elas vão-se embora, a cidade fica só passado, um lugar sem velocidade. As cidades são feitas bicicletas. Sem velocidade, elas caem por terra. Cidades precisam andar para frente, para manter seu equilíbrio vital. Então, cidade boa é cidade que anda, que se move, que garante o direito da gente ir e vir. Da gente sair de casa para produzir e voltar para o lar para sossegar. Toda cidade viva é feita de pessoas seguindo para lá e para cá no movimento do tempo. E porque movem a cidade, as pessoas são o seu passado e o seu futuro. Cada um de nós, assim, é feito uma máquina do tempo, que conduz a cidade para frente ou que a empurra para trás. E você aí? Você é o quê? Acelerador ou freio de mão? Você está pronto para dar velocidade à sua cidade? Para que ela seja mais jovem que a própria idade e chegue ao futuro com mais felicidade distribuída, com menos necessidades por atender? Eu, no seu lugar, não me esqueceria nem por um dia que as pessoas todas esperam muito de você. E você, quando olha para frente, uma geração adiante, você pensa em fazer o quê? Chegamos ao final de mais essa edição do programa Valores e se você quiser ver ou rever essa e outras edições do programa Valores, não se esqueça, é só acessar o YouTube, canal PGM Valores. Semana que vem tem mais informações da cadeia produtiva para você. Tenham todos uma boa noite, até lá então. Tchau. Conheça a nova coleção dos produtos STK no Shopping do Componente e encontre o componente ideal para o seu produto. Zíperes, velcros, elásticos, tecidos, forros para cabedais desenvolvidos especialmente pensando no conforto e na qualidade de seu calçado.
Mais de 8.000 itens para calçados, bolsas e acessórios. Grupo Stick Fran e produtos STK. Transparência e tecnologia a serviço do Brasil. Franca, Jaú e Birigui.